O livro do Êxodo é um dos livros mais extraordinários do Antigo Testamento. A sua história, a sua narrativa fica ainda mais interessante, pois nós vemos Deus agindo de maneira extraordinária e poderosa na vida da nação de Israel. Especificamente no capítulo de número 12, é marcante, pois o povo de Israel, depois de 430 anos, estão saindo da terra do Egito para herdar a terra que Deus havia prometido, a terra de Canaã. Depois de 430 anos escravizados, privados de sua liberdade, agora eles estão livres, sendo liderado por Moisés, um homem que Deus o escolheu para ser um instrutor, para ser um líder nas mãos de Deus, para guiar o povo de Israel do Egito para a terra prometida. Só que à medida que os dias vão se passando, o povo está caminhando pelo deserto, a caminho da cidade de Canaã. Deus, ele observa e vê que as pessoas estão reclamando demais. É normal, né? Nós reclamamos demais da vida, nada tá bom, começamos a questionar Deus conforme as coisas vão se passando no nosso dia a dia. A nação de Israel reclama que não tem água, reclama que não tem comida. E Deus sempre provendo, Deus envia o maná, Deus faz brotar água da rocha, Deus sempre cuidando do povo. Quando nós vemos o capítulo de número 19, me chama bastante atenção, especificamente o versículo de número 5. Deus ele diz que se o povo guardasse atentamente os seus mandamentos e guardasse em seus corações a sua palavra, eles seriam para Deus o seu tesouro particular, a sua propriedade particular. A gente pergunta às vezes para algumas pessoas, por que Deus tirou o povo do Egito? Algumas pessoas já me responderam e disseram, para levar para a terra prometida, para simplesmente livrar o povo da escravidão. Mas o propósito de Deus era muito maior. Maior do que herdar a terra prometida, era ser propriedade particular de Deus. O maior interesse de Deus não era fazer o povo herdar a terra, e sim que eles fossem a sua propriedade particular. Só que a nação de Israel não entendeu isso. É por isso que quando nós lemos o capítulo de número 20, Deus ele convoca Moisés ao Monte Sinai, e no Monte Sinai Deus dá várias instruções, Deus dá várias ordenanças, inclusive os 10 mandamentos escritos pelo próprio dedo de Deus. Algumas pessoas dizem que não pode interpretar esse versículo de maneira literal, mas nós lemos aqui no capítulo de número 31 e o versículo 18, preste atenção. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas da aliança, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. A Bíblia diz que, no versículo 18, que as tábuas foram escritas pelo dedo de Deus. Independente se foi de forma literal ou não, Deus interferiu de maneira extraordinária na história de Israel. E depois que Deus interferiu de maneira extraordinária na história de Israel, o povo teve grandes bênçãos e grandes conquistas da parte de Deus. A história de Israel foi mudada quando o povo parou de viver pela sua vontade e passou a viver a vontade de Deus. E algo me chama muita atenção, porque hoje em dia nós planejamos tanto, nós desde muito pequeno fazemos planos, projetos, arquitetamos muitas coisas, mas poucas vezes nós paramos para perguntar para Deus, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? O que me chama a atenção nessa passagem em que Moisés está subindo ao monte para falar com Deus antes dele dar os 10 mandamentos, é que Moisés ele sobe com as tábuas de pedra em branco, lavradas, sem nada escrito. Moisés ele não escreveu nas tábuas para depois entregar a Deus. Moisés ele leva as tábuas em branco para que Deus escreva. E o que eu quero dizer com vocês com essa palavra? Está na hora de nós entregarmos a nossa vida a Deus como essas tábuas. Entregar a Ele em branco para que Ele escreva a nossa história. Talvez você tentou escrever até aqui. Não sei a sua idade, talvez você tenha 15, 20, 30, 40, 50 anos. E até o momento a sua vida foi de fracasso, de derrota. Teve algumas conquistas, mas foi marcada por erros e por dificuldades que você passou, que talvez não era para você passar. Não estou dizendo que a vida com Deus, a vida com Cristo é facilidade, não. Nós passamos diariamente dificuldades, mas as coisas se tornam melhores
Quando nós paramos de viver pela nossa vontade e passamos a viver a vontade de Deus. Jesus, ele quer escrever uma nova história para você. Jesus, ele quer mudar a sua história. Mas para isso, nós precisamos entregar em suas mãos as nossas tábuas em branco. Chega de ficar escrevendo tudo e pedindo para Deus executar. Não é Deus que é o nosso servo. O nosso Deus, ele não é um mercado que nós vamos e compramos o que a gente deseja, o que nós desejamos. Nós precisamos entregar as tábuas em brancos e pedir: Senhor, escreva a minha história. Até aqui eu tentei, até aqui eu fui pela minha própria capacidade e não consegui. Foram frustrações, foram dificuldades, foram decepções a minha vida inteira, porque eu passei a andar pela minha própria vontade. Mas tenha certeza, a partir do momento que você entregar a sua vida a Jesus Cristo, para que Ele determine, para que Ele escreva a sua história, você vai ter uma vida transformada. E eu falo isso sem sombra de dúvidas, porque eu tenho visto Deus transformando vidas de muitas pessoas, depois que essas pessoas passaram a entregar as suas vidas a Jesus. Talvez você possa estar se questionando: mas eu não posso sonhar? Mas eu não posso fazer os meus planos? Sim, você pode planejar, você pode fazer os seus planos, os seus projetos. Mas me entenda, nós precisamos estar atento ao que Deus quer. Às vezes nós planejamos tanto, nós agimos conforme a nossa vontade e não paramos para perguntar para Deus que caminho devemos tomar, por onde nós devemos ir. Mas hoje o Senhor está te dando essa oportunidade para que você entregue as tábuas da sua vida nas mãos dEle, para que Ele escreva. Tome exemplo de Moisés. Moisés, ele não escreveu nas tábuas, ele entregou as tábuas de pedra nas mãos de Deus, para que Deus escrevesse uma nova história para o povo de Israel. Através do que Deus escreveu, o povo reconhecia os seus pecados. Aquelas tábuas escritas pelo dedo de Deus, quando o povo pecava, eles viam através do que estava escrito que eles precisavam se voltar ao Senhor. A vida do povo de Israel, dos habitantes de Israel, foram transformadas com a intervenção divina. Deixe Deus mudar a sua história. Abra o seu coração, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Jesus disse, para finalizar: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Faça isso, negue a sua vontade, negue os seus prazeres, negue, se for preciso, até os seus próprios sonhos, para viver a vontade de Deus, porque Deus, Ele sabe mais do que nós sabemos. O Senhor conhece o passado, o presente e o amanhã. O Senhor sonda a nossa mente e o nosso coração. Os caminhos de Deus são maiores do que os nossos. Os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Se Ele é poderoso ao ponto de saber o que se passa no nosso futuro, nós devemos entregar nossa vida a Ele, para que Ele faça conforme a sua vontade. Que Deus abençoe a sua vida e fica o meu conselho: entregue a sua vida completamente a Jesus e deixe Ele guiar a sua história. Que Deus te abençoe e te proteja. Se inscreva em nosso canal, compartilhe essa mensagem com mais alguém e deixe aqui nos comentários do vídeo as suas experiências depois que você entregou a sua vida a Jesus Cristo. Que Deus abençoe uma vez mais, em nome de Jesus. Fique com Deus.